Meus irmãos, nós vemos nesta passagem bíblica que Jesus nos apresenta algumas características que são próprias dos enganadores. Jesus fala de falsos profetas e nós vamos aqui, claro, ampliar um pouco e falar dos enganadores de uma maneira geral. Mas veja o que Jesus falou. Ele disse: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm a vós vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Quais são, irmãos, as características dos enganadores? Quais são as características dos falsos profetas? Estão aí na apostila, eu vou mencionar e fazer um breve comentário sobre cada uma delas. Veja, a primeira característica, segundo disse Jesus, é que os falsos profetas, os enganadores, eles parecem-se com ovelhas. Eles têm aparência. É como eu acabei de falar. Se o diabo ou seus agentes aparecessem aqui da maneira como eles são de fato, nós, meus amados irmãos, não teríamos dúvidas em expulsá-los, em rejeitar aquilo que as pessoas usadas por Satanás e seus agentes dizem. Entretanto, eles se parecem com ovelhas. Jesus mesmo falou isso: acautelai-vos dos falsos profetas que vêm a vós vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Nós temos uma tendência, irmãos, de olhar para a aparência. O ser humano, ele olha para a aparência. Lembra quando Davi foi ungido rei de Israel? A Bíblia diz que Samuel, irmãos, um homem de Deus, diante lá da apresentação dos filhos ali de Jessé, veio primeiro Eliabe, um rapaz formoso, um rapaz alto, ali com um aspecto ali bastante atraente. E quando Samuel olhou para aquele jovem, ele pensou consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Mas na mesma hora Deus falou com Samuel e disse: Samuel, não atentes para a sua aparência, não atentes para a altura da sua estatura, porque eu, Samuel, o tenho rejeitado. Porque os homens veem a aparência, mas eu, Samuel, vejo o coração. Então veja que Samuel, até mesmo ele, um homem de Deus, atentou para a aparência. E é uma tendência do ser humano atentar para a aparência. Mas, meus amados irmãos, Deus não olha para a aparência. Nós temos que ter cuidado com isso. Não julgar alguém pela aparência, quer positiva, quer negativamente. Jesus, quando falou lá contra os fariseus, lá em Mateus, no capítulo 23, ele de uma maneira muito clara, ele disse: olha, hipócritas, alimpais o exterior do prato e do copo, mas o interior está cheio de iniquidade e de rapina. Veja, Deus conhece o interior. E Jesus falou para eles: alimpais o exterior do prato, do copo, mas o interior está cheio de iniquidade e rapina. Veja o que diz também Gálatas 2 e 6. Gálatas, capítulo 2, versículo 6. Gálatas 2 e 6. Gálatas 2, versículo 6. Eu vou ler. Então veja como Paulo estava bem atento, alerta quanto a essa questão. E nós também devemos estar, irmãos. Não podemos julgar alguém pela aparência. Parece ser uma coisa, mas precisa ver se realmente é. Uma coisa é parecer, outra coisa é ser de fato. Mas veja outra característica dos falsos profetas, dos enganadores, que Jesus apresentou nesse texto que lemos há pouco: seus frutos são maus. Jesus falou: acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós vestidos de ovelhas, mas são lobos devoradores, pelos seus frutos os conhecereis. E Jesus falou, irmãos, pode uma árvore boa dar frutos maus? Ou uma árvore má dar frutos bons? Pelos frutos os conhecereis. Deus, irmãos, na linguagem figurada da Bíblia, a Bíblia diz que Ele considera os homens árvores. E não somente o crente, mas todos os seres humanos. Cada ser humano é uma árvore. Só que a diferença, claro, é onde esta árvore está plantada. E João Batista, quando ele fez lá uma pregação sobre isso,
Ele disse: já está posto o machado à raiz das árvores, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Mas a Bíblia diz que nós, como servos de Deus, estamos plantados na casa do Senhor. Jesus falou: aquele que está em mim, esse dá muito fruto, muito fruto. Então, meus amados irmãos, veja, a pessoa pode ter uma aparência, mas pelos frutos os conhecereis. Pelos frutos. Vamos adiante. Item C, letra C. Dizem-se servos de Deus. E se uma coisa é parecer, outra coisa também é dizer. Não adianta nada eu vir aqui e dizer para os irmãos: olha, eu sou fulano de tal, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Não adianta nada eu dizer, porque uma coisa é dizer, e outra coisa é ser de fato. E estes homens enganadores, eles dizem que são servos de Deus, e vão dizer até na presença de Deus. E Jesus falou: nem todo aquele que me diz, veja, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Porque muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor. Veja, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Mas eles ouvirão a resposta do Senhor, que será: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. E estão se dizendo servos do Senhor, chamando até Jesus de Senhor, e até duas vezes: Senhor, Senhor. Mas, meus irmãos, uma coisa é dizer, e outra coisa é ser de fato um servo do Senhor, porque muitos dizem, mas não são. Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11, falou, irmãos, do cuidado que se deve ter quanto àqueles que se apresentam até nós, dizendo-se irmãos. Uma coisa é ser irmão, e outra coisa é ser irmão de verdade. Dizendo-se irmão, mas veja as características: devasso, avarento, roubador, maldizente, beberrão. E disse Paulo: com o tal nem ainda comais. Porque diz que é irmão, mas na verdade as suas atitudes, os seus atos depõem contra aquilo que ele está falando. É só palavras, é só blá blá blá, mas na verdade não tem uma vida que de fato agrade a Deus, que esteja no altar de Deus. Então, meus amados irmãos, tenhamos cuidado. Lembra que lá na igreja de Tiatira, uma daquelas 7 igrejas da Ásia, havia uma mulher chamada Jezabel, que se dizia profetisa? Ela se dizia profetisa. E Jesus, ali falando com o pastor daquela igreja, ele disse: tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. E Jesus foi tão misericordioso que ele disse: olha, eu lhe dei tempo para que ela se arrependesse, mas ela não se arrependeu. Uma mulher que se dizia profetiza. Uma coisa é se dizer e outra coisa é ser de fato, meus amados irmãos. Aliás, quando nós olhamos para a Bíblia, só para fazer aqui uma rápida explicação, nós vemos que há 4 tipos de obreiro. Existe aquele obreiro que parece que é. Existe aquele obreiro que pensa que é. Existe aquele obreiro que diz que é, mas graças a Deus que tem aquele que é de verdade. Então o que parece que é, nós já citamos. Tem aparência de ovelha e tal, e age como um servo de Deus, mas é só aparência. E nós já vimos aqui que Deus não aceita a aparência dos homens. Existe aquele também que pensa que é. Lembra do pastor da igreja de Sardo? Estava morto e nem sabia, pensava que estava vivo. E Jesus ali mandou uma mensagem por meio de João, aquela carta, e por aquela carta Jesus disse àquele homem: tens nome de que vives e estás morto. Tens nome, uma coisa é ter nome, outra coisa é pensar que está vivo. E ele pensava que estava vivo, mas para Deus ele estava morto. Estava morto. Então veja, uma coisa é parecer, outra coisa é pensar, e outra coisa é dizer: eu sou fulano de tal. E às vezes confia no coração. Quando a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, perverso, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Às vezes confia também no que dizem dele, porque as pessoas estão à sua volta dizendo: olha, esse irmão é isso, esse irmão é aquilo, esse irmão é uma bênção, e tal. Mas, meu irmão, o que vale não é o que você pensa, o que vale não é o que você parece, o que vale não é o que estão dizendo de você, o que vale não é o que o seu coração diz, o que vale é o que Deus está dizendo de você. E o que Deus está dizendo de nós nesta manhã? O que Deus está dizendo de você, o que Deus está dizendo de mim nesta manhã?